Apocalipse, abra sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, livro das revelações do Apocalipse, capítulo de número 4, para a nossa reflexão. Último livro da Bíblia, então é facinho de você localizar. Apocalipse, capítulo de número 4, nós estaremos lendo a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 4, quem já localizou, diga bem alto: eu amo Jesus. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados, repete comigo, assentados, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Um pouquinho adiante, o versículo 10 é o desfecho desse capítulo 4, diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E você diz amém pela palavra do Senhor. Com certeza, um dos livros de mais difícil interpretação é o livro das revelações do Apocalipse. Ao longo da história, diversos teólogos que tinham um conhecimento muito profundo da palavra de Deus, interpretaram de maneiras quase que completamente diferentes o livro do Apocalipse. E há também, junto a isso, pelo menos umas 20 correntes diferentes de interpretação do livro do Apocalipse, das revelações que estão aqui contidas, das profecias que estão aqui, e dessas correntes todas, há 3 formas de interpretação do livro do Apocalipse, que são as mais conhecidas por todos nós. A primeira forma é a forma preterista, que acredita que tudo que está no livro do Apocalipse foi escrito para o tempo do fim, no contexto do Império Romano, e serviu apenas para a igreja naquele tempo, não serve mais para a igreja nos dias atuais e nem para o futuro. A segunda corrente que interpreta o livro do Apocalipse é a corrente futurista, que acredita que tudo aquilo que está no livro do Apocalipse está escrito para o tempo do fim, e de Apocalipse 4 em diante está para o tempo do fim e apenas para esse tempo, de modo que esse livro não teria validade para a igreja militante, mas só para a igreja que vai ouvir o soar da última trombeta. E a terceira forma de interpretar o livro do Apocalipse, que é a forma que nós vamos utilizar nessa oportunidade, é a forma histórico-profética, que acredita que, embora esse livro tenha sido escrito num contexto histórico, obviamente para um contexto histórico, ele tem uma aplicação profética em todo o tempo da igreja na terra, porque esse livro é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela fala conosco. Todas as vezes que nós lemos, Deus tem sempre algo novo a revelar ao nosso coração, algo novo a revelar à nossa alma. Então, para você entender bem o caminho que a gente vai caminhar, você precisa entender que esse livro foi uma revelação que Jesus deu ao apóstolo João. Se você voltar alguns capítulos, do capítulo 4 até o capítulo 1, você vai perceber em que circunstâncias se deu essa grande revelação que é o livro do Apocalipse. A Bíblia diz que João estava preso por causa do testemunho do Senhor, por causa da pregação da palavra, da pregação do Evangelho,
A igreja primitiva estava sendo extremamente perseguida pelo Império Romano e João estava preso em uma ilha chamada Pátimos. E nesse tempo, João já era um homem idoso. Todos os demais apóstolos já haviam sido martirizados. E nesse tempo, João estava preso na ilha de Pátimos, isolado na ilha de Pátimos, pensando que possivelmente o seu fim seria em Pátimos, mas o que ele não sabia é que Deus tinha uma revelação nova para ele, naquele lugar difícil, naquele momento complicado, naquele momento de isolamento, de solidão e de afastamento. E eu abro um parêntese já para te dizer que em momentos de isolamento são também momentos de grandes revelações da parte de Deus para a sua vida. Deus não revela segredos no meio da multidão. Às vezes Ele precisa nos colocar num lugar destacado para falar certas coisas ao nosso coração que nós não ouviríamos no meio da multidão. E essa revelação de Jesus para João é fantástica. João estava, e ele descreve como isso foi, era dia do Senhor, quando de repente ele é arrebatado em espírito, e ele ouve atrás dele uma voz como de muitas águas. Quando ele se vira para ver, capítulo 1, a partir do verso 9, ele diz assim: eu olhei para ver aquele que falava comigo, e quando vi, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, e ele tinha um cabelo mais branco do que a branca lã, ele tinha o rosto brilhando mais que sol ao meio-dia, os seus olhos eram como duas chamas de fogo, no seu corpo tinha uma vestimenta comprida, os seus pés eram como o latão, o brilho dele era como o bronze polido no fogo, e no peito havia um cinto de ouro, e João descreve dizendo: na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando João tem essa visão, ele diz: diante dele eu caí aos seus pés como morto, e ele me tocou dizendo: João, não temas, porque eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, estive morto e ressuscitei, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para João: todo o poder não está na mão do imperador romano, todo o poder está nas minhas mãos. Aleluia. Diante dessa revelação, Jesus diz para João: senta e escreve tudo aquilo que eu vou te falar, e envia 7 igrejas que estão na Ásia. E aí entra o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, que são as 7 cartas às igrejas que estavam na Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. 7 cartas às 7 igrejas. A curiosidade interessante entre essas cartas é que todas estas eram igrejas. Algumas foram mais duramente repreendidas, outras foram consoladas e confortadas. Para algumas, Jesus chegou ao ponto de dizer: eis que estou à porta e bato, ou seja, eu estou do lado de fora. Mas o interessante disso é que todas as 7, mesmo com suas características distintas, mesmo umas vivendo um pleno avivamento e outras um declínio, todas elas eram igreja do Deus vivo. E se tem uma coisa que tem sido atacado nesse tempo, como era atacado nos dias de João, é a igreja, irmãos. Nós precisamos preservar esse conceito que nós temos de igreja. Tem muitas frases que são até bonitinhas e a gente compartilha em Facebook, mas não tem amparo bíblico, como aquelas frases que dizem assim: você é igreja, eu sou igreja. Esse tipo de frase não tem um amparo bíblico, porque sozinho eu não sou igreja, sozinho você não é igreja, sozinho você é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos igreja quando nós nos reunimos, aí sim somos igreja e corpo de Cristo. Aleluia. Então agora aqui nós estamos em igreja, nós somos igreja. E a segunda constatação dessas cartas às 7 igrejas é que no final delas havia uma mensagem que era comum a todas as igrejas, e a mensagem era essa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando a gente percebe essa fala no final de cada carta, e a gente olha para ela no livro do Apocalipse, ela aparece cerca de 14 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes?
E o livro do Apocalipse é um livro de muita simbologia em cima dos números. E o número 14, no livro do Apocalipse, tem um significado. O número 14 na Bíblia, ele está ligado à libertação. Porque foi no dia 14 que Deus libertou o povo do Egito, no livro de Êxodo. A Bíblia diz que Deus falou a Moisés: vocês vão guardar um animal, do primeiro ao 14º dia. E no 14º dia, vocês vão comer a carne desse animal, e eu vou libertar o meu povo do Egito. Então o número 14 está linkado, está ligado à libertação. Então quando no livro do Apocalipse a gente vê Jesus dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, de 14 vezes nós podemos entender que ele estava querendo libertar aqueles que estavam cativos, oprimidos e necessitavam de libertação, porque 14 é um número de libertação. E o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que quando a gente ouve o que o Espírito tem a nos dizer, nós somos libertos. Todos nós precisamos de libertação, estamos num caminho sendo libertos, cada dia mais e mais sendo transformados. Então quando a gente ouve o que Deus tem a dizer na sua palavra, quando a gente está atento ao que o Senhor tem a falar conosco, nós somos libertos pelo poder da palavra de Deus. É isso que está lá em João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por muito tempo a gente teve o entendimento de que libertação acontecia nos cultos de maior movimento espiritual na igreja. E não é. Libertação acontece nos cultos onde a gente ouve a palavra de Deus e dá lugar à palavra de Deus na nossa vida. Então eu não sei como você entrou aqui, mas você vai sair mais liberto hoje, em nome de Jesus, por causa da palavra de Deus. Então, após encerrar essa sessão das 7 cartas às 7 igrejas, João entra num novo nível de revelação, quando ele diz assim: depois destas coisas olhei, e vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia: sobe aqui, e escreve as coisas que eu vou te mostrar. Aí ele sobe, e ele vê um trono muito grande, um trono muito bonito, e ele vê que havia um movimento diante do trono, um mover diante do trono, e João continua descrevendo, até que ele chega no ponto importantíssimo para nós hoje, que é o capítulo 4, o verso 4, e ele diz: ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos. Mais uma vez eu volto a repetir, é bom nós atentarmos para o número aqui, porque o número 24 é sugestivo. João vê 24 anciãos assentados em cima de 24 tronos, e esse número é sugestivo, é importante, porque esses 24 anciãos simbolizam os escolhidos no Antigo e no Novo Testamento. 24 é a soma de 12 mais 12. Esses 24 anciãos simbolizam as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, de modo que esses 24 anciãos simbolizam a igreja, simbolizam os escolhidos, simbolizam aqueles que Deus chamou, que Deus lavou, que Deus remiu, que fazem parte da eclésia, da igreja. E por que isso é importante para nós hoje? Porque os 24 anciãos estavam em um contexto que João está vendo, como eu já disse, era um contexto de perseguição, era um contexto de opressão, era um contexto de sofrimento, era um contexto de luta, era um contexto de muita dor, de muita angústia. Mas nesse contexto, os 24 anciãos não estão desesperados, correndo de um lado para o outro. Os 24 anciãos não estão agoniados. Os 24 anciãos não estão desesperados, desistindo de tudo, não. Os 24 anciãos estão em uma posição de assentar. Eles estavam assentados. E o que isso significa para nós? E por que isso era importante para aquele tempo? Porque assentar-se na Bíblia é posição de descanso. João capítulo 4, versículo 6, Jesus cansou em uma viagem e se assentou do lado do poço de Jacó para descansar. Você já teve aquela experiência de ficar muitas horas numa fila? Quando você sai do lugar, a primeira coisa que você quer é assentar, porque você quer descansar. Então assentar na Bíblia é posição de descanso. Quando a Bíblia mostra para nós os 24 anciãos, que simbolizam os escolhidos, assentados num tempo de perseguição, de opressão e de sofrimento, ela está mostrando para nós que é possível descansarmos em Deus em tempos de dificuldade. Aleluia! Você entendeu essa explicação? Dá um brado de glória a Deus aí.
Então o que eu quero ministrar sobre o seu coração com a ajuda do Espírito Santo é isso hoje, é simples. Deus te trouxe aqui para te dizer que não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa a pandemia, não importa lockdown, Deus te trouxe aqui para te dizer que não é tempo de você se angustiar, não é tempo de você se aterrorizar, não é tempo de você entrar em pânico. Deus te trouxe aqui para te dizer essa noite que é tempo de você descansar nele, aleluia. Glória a Jesus. Você pode me ajudar e dizer para quem está ao seu lado, sem tocar nessa pessoa: é tempo de descansar em Deus. Diga para ele, diga para ela: é tempo de descansar em Deus. Eu não sei, de repente no dia de hoje você ouviu péssimas notícias, de repente alguém mandou para você uma corrente de WhatsApp horrível, de repente alguém ligou para você e disse coisas terríveis, mas eu venho como profeta de Deus, como profeta da esperança, dizer para você: descansa em Deus, em nome de Jesus. É tempo de descanso. Sabe, irmão, a Bíblia diz no Salmo de número 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus para você essa noite é essa: descansa porque eu cuido de você, descansa porque eu cuido da tua casa. A palavra do Senhor para quem tem boca para dar glória essa noite é essa: descansa porque Deus está cuidando de você, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes a gente vive uma vida de tanta angústia e agonia por falta de fé em Deus, nas suas promessas e no seu cuidado, e por falta de capacidade de lançar sobre Ele as nossas dúvidas, temores e angústias. Há um tempo atrás eu tive uma experiência que me marcou. Eu estava vendendo um carro e ninguém queria comprar o bendito do carro. Ele era bem usado, com a quilometragem bem rodada. E eu me recordo que eu fui em uma concessionária, e aí o dono dessa concessionária falou para mim assim: olha, eu não pego esse carro não, mas eu tenho uma pessoa que vai querer ele, vai pegar ele, e eu vou te dar o telefone dessa pessoa, você liga agora para ela, e ela resolve agora. Falei: maravilha. Peguei o telefone, liguei, e o camarada do outro lado da linha falou assim: eu quero o carro, eu tenho um cliente já para o carro, eu tenho um destino para ele, e eu quero pegar ele agora, eu vou pagar ele agora. Eu falei: maravilha. Eu estava com o Elaine, com a minha esposa, e eu falei: maravilha, então a gente faz negócio hoje, agora. Ele falou comigo: mas tem um detalhe, eu vou levar o dinheiro em espécie para você. E aí, irmão, já comecei a ficar angustiado, quando ele falou: vou levar o dinheiro em espécie, porque era uma soma alta de dinheiro. E aí eu me recordo que quando ele disse isso, eu falei: pode trazer, eu quero fazer o negócio, pode trazer o dinheiro. E aí eu me recordo que ele levou o dinheiro em espécie para comprar o carro, e eu peguei aquela soma de dinheiro, passei alguns documentos para ele, e eu fui com Elaine para o banheiro, e eu falei para ela: divide esse dinheiro no teu corpo agora. Dividi o bolo de dinheiro com ela, eu fui botando num bolso, no outro bolso, botei dentro da meia. Eu estava de boné nesse dia, coloquei dentro do boné, fui espalhando o dinheiro todo, irmão, porque a minha cabeça era o seguinte: se alguém eu sair daqui, alguém me roubar, eu dou um pedaço do dinheiro, não dou tudo, para não tomar o prejuízo todo. Liguei para um amigo que era taxista na época eu não tinha Uber ainda, isso é bastante tempo, foi o primeiro carro que eu tive, e liguei para um amigo, falei: fulano, eu estou na frente da concessionária tal, eu preciso ir para o banco X, vem para cá agora que a corrida é urgente. Aí ele foi, irmão. Eu me recordo que quando ele chegou e eu vi de dentro da concessionária, eu já tinha entregado o que eu tinha que entregar para o camarada que veio comprar, e eu falei com a minha esposa: tu sai correndo em direção ao táxi, em nome de Jesus. E aí a gente saiu correndo em direção ao táxi. Eu entrei no táxi desse meu amigo e eu falei: toca para o banco tal. Aí ele foi indo, né, irmão, andando devagarzinho, com medo de radar. Eu falei: acelera, a multa eu pago, em nome de Jesus. Ele acelerou. Quando a gente chegou na frente da agência, eu abri a porta, Elaine saiu correndo em direção à agência, eu corri na direção da agência, entrei na agência. Irmão, quando eu entrei na agência, me deu um alívio na minha alma.
Eu fui no banheiro, pastor Silas, e peguei o dinheiro de volta, juntei o dinheiro no maço, e eu me recordo que eu fui para o caixa, depositei no caixa, depois que eu peguei a notinha com o comprovante do depósito, eu saí do banco aliviado, totalmente diferente da tensão com a qual eu entrei. E ali eu percebi uma coisa, irmão, que as nossas angústias, as nossas tensões e agonias, sabe, essas coisas a gente precisa fazer, como Pedro falou, lançar tudo isso em Deus. A minha oração é que você saia daqui essa noite e deposite em Deus as tuas ansiedades, para que você saia daqui em paz, tranquilo, sereno. Aquele dia eu saí em paz do banco, irmão. Sabe, eu vim te dizer que hoje essa igreja aqui virou um banco espiritual. Aleluia, oh, aleluia. O altar de Deus hoje é um banco, e Deus está dizendo: deposita a tua dor, a tua angústia, os teus medos, porque eu vou resolver a situação. Deposita sobre Ele. Aleluia. Sabe, a gente precisa aprender a descansar em Deus, a lançar sobre Ele, depositar sobre Ele, irmãos. E o texto mostra para nós, de forma bem clara, algumas razões para nós descansarmos em Deus. A primeira delas, a primeira razão que a gente tem aqui em Apocalipse 4, para descansar em Deus, está no verso 1, diz assim: depois destas coisas. Repete comigo: depois destas coisas. A primeira razão que você tem para descansar em Deus essa noite é essa: depois destas coisas. O que é isso? As coisas vão passar. Mereci um glória a Deus mais empolgado da sua parte. Você não vai ficar usando máscara para sempre, irmão. Uma hora essa tempestade vai passar. Oh, glória a Deus, uma hora esse momento, essa pandemia vai passar. Nenhuma tempestade dura para sempre, nenhum deserto dura para sempre. Eu vim aqui como boca de Deus e de esperança te dizer: aguenta firme, meu filho, minha filha, vai passar, esse momento vai passar. Glória a Deus, irmão. A gente precisa ter esse entendimento de que esse momento vai passar. Acalma a nossa alma entender isso, de que nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma dor é para sempre. Deus te trouxe aqui para te dizer: esse momento vai passar. E se o momento é passageiro, não tome atitudes que terão repercussões duradouras em um momento passageiro. Espera um pouco para tomar determinadas atitudes e decisões. Espera a poeira baixar para você escolher e definir certas coisas que vão definir o resto da tua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: toma cuidado, porque tem muita gente que está tomando decisões precipitadas em um momento nebuloso, onde a gente não tem as opções e as consequências dela completamente visíveis ao nosso alcance, ao alcance da nossa visão. Deus te trouxe aqui para te dizer: espera mais um pouco, não se precipite, porque o momento é passageiro, mas as promessas de Deus vão permanecer. Aleluia, eu sinto Deus nessa palavra. Esse momento vai passar, mas o que Deus tem na tua vida vai permanecer. Esse momento vai passar, mas o teu casamento vai permanecer. Esse momento vai passar, e a promessa de prosperidade na tua vida vai permanecer. Creia nisso, irmão. O momento é passageiro. Primeira razão que nós temos para descansar é essa: é que as coisas passam. A segunda razão que nós temos para descansar está na continuidade daquilo que João falou: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Repete comigo: uma porta aberta no céu. Isso é maravilhoso, porque mostra para nós que ainda que portas sejam fechadas aqui, que ainda que decretos fechem portas aqui, sempre haverá uma porta aberta no céu para nós. Aleluia, irmãos. O cinema está fechado, o shopping, alguns estão fechados, algumas cidades estão completamente fechadas, mas o céu continua aberto para nós.
Aleluia, eu vim dizer isso para você essa noite, descansa, porque há uma porta aberta no céu, e não tem atitude humana que feche a porta que está aberta no céu, não tem pecado que feche a porta que está aberta no céu, não tem nada que você possa fazer, a porta está aberta e nada pode fechar. Isso é importante para nós. E como é que a gente acessa essa porta? Através de um método antigo, conhecido, bíblico, que jamais deve ser abandonado: a oração. Glória a Deus ali no meu, vou repetir por causa desse glória a Deus. Foi ungido. Quando você dobra os joelhos na terra, uma porta aparece aberta para você no céu. Irmão, se tem uma coisa que é tema constante na Bíblia, e daria para pregar só sobre isso, sobre oração. Sabe, os grandes personagens da Bíblia que viveram histórias incríveis com Deus, viveram uma vida de oração. Abraão, que era considerado amigo de Deus, orou, fez uma oração de intercessão por seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Isaque, que era o filho da promessa, também um patriarca da fé, orou pela sua esposa Rebeca. Ela era estéril e ela deu à luz a gêmeos. Jacó, por sua vez, também orou. Antes de encontrar com seu irmão Esaú, ele orou a Deus, pedindo a Deus um bom encontro, e Deus quebrantou o coração de Esaú, e eles se reconciliaram. Quando a gente olha para a Bíblia, tudo em meio à oração. Os filhos de Israel oraram a Deus na opressão do Egito, e Deus ouviu o clamor deles e levantou Moisés. Moisés, por sua vez, era um homem de tanta oração, que ele subia para o monte e ficava 40 dias sem comer e nem beber, só em oração, só falando com Deus. Quando a gente olha para o desenvolvimento do povo em Canaã, Josué fez uma oração numa batalha, e a oração dele não foi com as palavras muito bem colocadas. Ele falou: sol, te detém em cima do vale de Aijalon, porque Josué tinha o entendimento de que o sol que se movia, mas não era a terra que se movia. Mas Deus entendeu o que ele estava querendo dizer, e isso é maravilhoso sobre oração. Deus não apenas ouve o que você está dizendo, mas Deus entende o que você quer dizer com isso. Irmãos, a gente precisa orar. No livro dos Juízes, o povo pecava, o povo errava, mas quando o povo orava, se quebrantava, Deus perdoava e levantava um libertador. A Bíblia diz que Ana era estéril, e quando ela orou, Deus abriu a madre de Ana e deu a ela um filho, que ela colocou o nome de Samuel. Deus me ouve. A gente precisa olhar para a Bíblia e entender essa verdade. Davi orou. Os salmos são orações e cânticos de louvor de Davi, de vários personagens a Deus. Quando a gente olha para os profetas, a gente vê Elias orando. Elias orava para não chover, após dizer para Acabe que não iria chover, e a Bíblia diz que não choveu. Depois Elias orou no cume do Monte Carmelo para Deus mandar fogo, e Deus mandou fogo. Depois Elias orou para Deus mandar chuva, abrir o céu de novo, e Deus mandou a chuva de novo. A única oração de Elias que Deus não ouviu foi quando Jezabel o ameaçou, e a Bíblia diz que ele se escondeu debaixo de um zimbro e orou a Deus dizendo: tira a minha vida, eu quero morrer. Aí Deus ouviu, melhor dizendo, e atendeu diferente. Deus mandou um anjo com comida e disse para Elias assim: come e bebe, porque você não vai morrer, muito longo te será o caminho. Irmão, merecia um glória a Deus da tua parte, porque Deus ouve a oração, mas Ele atende não do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Sabe por que Deus não matou Elias? Porque Deus não tinha morte para Elias, Deus tinha um arrebatamento para Elias. Quando Deus não te responde do jeito que você quer, é porque o que Ele tem para você é muito melhor do que você estava imaginando. Ora, irmão, ora. Sabe, não dá para falar de oração e não falar de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Fizeram um motim contra Daniel, fizeram algo para tentar matar Daniel, porque ele se destacava, havia nele um espírito excelente. E aí os homens armaram um decreto, fizeram o rei assinar o decreto, e o decreto dizia que quem se levantasse e orasse a qualquer Deus seria lançado na cova dos leões. Aí a Bíblia diz que Daniel pegou o decreto, e soube que o decreto estava assinado e validado.
E a Bíblia diz que após Daniel saber que o decreto estava validado e assinado, ele foi para sua casa, abriu a janela na direção de Jerusalém e se punha de joelho 3 vezes ao dia, como antes fazia. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Daniel não era super-homem. Com certeza ele sentiu medo da bocada dos leões e de morrer na cova, mas o amor que ele tinha por Deus era maior que o medo que ele tinha dos leões. 3 pessoas entenderam, eu vou repetir: o amor que você sente por Deus tem que ser maior do que qualquer medo. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. O que foi que moveu a igreja primitiva a ser martirizada e não negar a fé? É porque o amor por Deus era maior do que qualquer martírio, do que qualquer sofrimento. Que Deus acrescente amor no nosso coração, porque se nós amarmos, nós vamos orar, aleluia. Sabe, e culminando com Jesus, assunto que Jesus tocou e que Jesus viveu. Jesus orou, Jesus falou de oração. Isso é maravilhoso. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 e 6, Jesus diz assim, ensinando os discípulos a orar: quando vocês forem orar, entrem no vosso aposento, fechem a porta e orem ao vosso Pai que está no céu, que Ele vai recompensar vocês. Sabe, irmão, a gente precisa orar. Oração devocional, só você e Deus. E oração coletiva, como a gente já tem feito aqui, jejum coletivo, oração coletiva, para Deus abençoar a nossa nação. Sabe, a gente às vezes vê um negócio na rede social, gente reclamando que a gente está orando e jejuando pela nação. É isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que orar devocionalmente, sozinho, e tem que orar com a igreja pela nação, irmão. Eu não sei se todo mundo crê, mas eu ainda creio no poder da oração. Aleluia, vou repetir, eu creio que orar é falar com aquele que pode resolver qualquer problema. Se for para aplaudir Jesus, aplaude com força. Então, a gente precisa descansar em Deus, porque há uma porta aberta no céu. Mais uma razão que nós temos para descansar aqui. O texto continua dizendo: e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. 2 coisas aqui. A primeira é que na terra havia uma crise terrível, perseguição, a igreja estava sofrendo martírio, todos os apóstolos tinham sido martirizados, mas você percebe que a todo tempo Deus está falando com João. Deus está falando com João. Ele diz: ouvi uma voz que como de trombeta ouvira falar comigo. Ou seja, ele está dizendo: Deus está falando comigo, irmão. Preste atenção nisso, você tem um motivo para descansar. A voz do bom pastor acalma a sua alma. Aleluia, aleluia. Ainda que coisas estejam fechadas aqui na terra, os teus ouvidos não estão fechados. O Senhor está falando ao seu coração. Quem tem ouvido aí o que Ele tem a dizer, o Senhor fala. E segunda coisa, Jesus diz: mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Isso é precioso, porque o que Jesus está dizendo para João é o seguinte: eu vou te mostrar o que vai acontecer. Isso é importante para nós, porque o nosso Deus sabe tudo que vai acontecer. Tem uma matéria na faculdade de teologia, aproveitando, a gente vai ter o curso aqui, que a gente chama de teontologia. Na teontologia a gente estuda os atributos de Deus. Um deles, atributos importantes, é a onipresença. Repete comigo: onipresença. Por muito tempo a gente teve um conceito também limitado de onipresença. E nós temos avançado e percebido que onipresença é muito maior do que a gente imaginava. Porque o conceito antigo de onipresença era estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você entendeu isso? Diga amém. Então, onipresença, a gente achava que era estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas hoje a gente tem percebido que é mais que isso. Onipresença não é somente estar em vários lugares ao mesmo tempo. Onipresença é estar em vários tempos ao mesmo tempo. Mereci um glória a Deus, mas empolgado da tua parte essa palavra. Porque
aqui a gente descansa em Deus. Esses dias alguém me perguntou: como é que você acha que vai ser dezembro? Como é que você acha que vai ser o Natal? Como é que você acha que vai ser o ano novo para 2021, para 2022? Como é que você acha que vai ser janeiro? Será que isso vai durar até janeiro? E eu falei para essa pessoa: eu não sei como vai ser dezembro, eu não sei como vai ser a virada do próximo ano, eu não sei nem como vai ser o próximo mês, mas eu sei quem já está lá me aguardando. Ai, irmão, eu vim acalmar a tua alma e te dizer: descansa, porque acerca do teu futuro, Deus já está lá preparando tudo para você e te aguardando, aleluia. Deus já está lá. João vê a cena, e aí o texto diz que ele prossegue dizendo: eu subi e vi um trono muito grande posto no céu, e o trono era semelhante à esmeralda, e havia um assentado sobre o trono. Mais uma razão que nós temos para descansar, e essa é a nossa última hoje. Deus está no trono e ninguém tira ele de lá. Irmãos, os tronos humanos são passageiros. É necessário eleição, é necessário um monte de burocracia para o trono humano ser ocupado, e o trono humano ele é ocupado por um período, depois ele tem que ser desocupado, sobretudo em países como o nosso democrático. Agora o trono eterno do controle do universo, oh glória a Deus, não precisa de eleição para ficar lá, ele já está lá antes da eternidade. Oh glória a Deus, eu vim dizer para você que Jeová não sofre com problema nenhum, ele está no trono, no controle de todas as coisas, e ninguém tira ele de lá, aleluia. Deus está no trono. João vê essa cena, vê os anciãos, e por fim, ele vê o movimento dos anciãos, que é com esse movimento que eu quero caminhar para encerrar. João vê os anciãos assentados, descansando, vê Deus num trono maior. Descansa, irmão, descansa, porque o teu Deus está no trono. Sabe, eu acho que eu nunca disse isso aqui, mas há um tempo atrás, eu estava bem cheinho. Eu estava de 2018 para 2019, eu cheguei a pesar 98 quilos. Para minha estatura, 1,81, estava bem acima do peso. E aí eu fui pregar numa igreja, e aí esse dia, eu não sou esses pregadores que o pessoal diz avivalista, eu prego uma palavra. Só que esse dia, irmão, Deus fez algo diferente. Sabe, havia um mover na igreja, e aí era uma igreja que tinha um púlpito alto. Irmão, eu me senti tão cheio do Espírito Santo que eu dei um pulo de cima do púlpito, e eu saí correndo no meio da igreja. Só que quando chegou no meio da igreja, era mais ou menos do tamanho da nossa de comprimento. Quando chegou no meio da igreja, me deu uma falta de ar. E aí eu voltei recobrando o ar, e eu sou muito branco, vermelho igual um tomate. Apoiei do lado do púlpito e fiquei com falta de ar um tempo. E aí que a igreja explodiu, porque o pessoal achou que eu estava sentindo poder. Eu estava era quase morrendo, irmão. A minha esposa no canto olhou, ficou preocupada, porque ela conhece, mulher conhece. Eu vermelho, roxo, bem acima do peso, não era para ter dado aquela corrida. E aí voltei para o púlpito, devolvi o microfone para o pastor. Aí quando acabou o culto, que eu entrei no carro, ela falou: eu vou marcar um médico para você amanhã. Vou marcar e você tem que ir. Eu achei que você ia morrer. Eu falei: também achei. Aí ela marcou o médico, eu fui no médico. E aí o médico pediu os exames, eu dei os exames, e eu estava realmente com tudo, estava tudo ruim, irmão, tudo fora. Para minha idade muito nova, ele falou: se você continuar assim, você tem histórico de diabético na família? Eu falei: tenho. Tem histórico de câncer na família? Eu falei: tenho. Tem histórico de pneumonia, asma na família? Eu falei: também tenho. E o médico quase falou: família abençoada, hein, varão? Mas eu tenho um histórico de oração também na família. Minha avó era dirigente de círculo de oração.
Então, ele falou comigo, você tem que praticar exercício físico e maneirar com doce, salgado, essas coisas. Aí eu saí de lá decidido a começar a fazer uma dieta. Eu fiz uma dieta, emagreci alguns quilos na dieta. Quando eu vi que eu perdi um peso, eu comecei a correr. E aí eu descia para a esteira do condomínio e corria. Comecei com 2 quilômetros, depois 3, depois 4. Parei em 5, porque o médico falou para mim que 5 era o ideal para não estourar a cartilagem do joelho. Aí eu corria sempre na esteira, e teve um dia que eu acordei e eu pensei, eu não vou correr na esteira não, porque correr na esteira, irmão, tem um efeito positivo, mas é muito ruim, porque você não sai do lugar, e você sobe na esteira. Quem já subiu numa esteira tem essa sensação, parece que você corre 10 horas e passa 5 minutos, e aí teve um dia que eu falei, eu quero correr na praia. Aí saí de casa, era mais ou menos às 7 horas da manhã, peguei o carro e fui para a praia, na Barra ali. Eu lembro que eu procurei uma vaga na sombra, estava cedo, olhei uma sombra, embiquei o carro de baixo. Daqui a pouco vem o flanelinha e falou assim, essa vaga é mais cara, chefe, é na sombra. Quase que eu falei, o Senhor te repreenda, inimigo. Dei o dinheiro para ele e fui correr. Irmão, nesse negócio de correr, eu encontrei um amigo, a gente começou a conversar. Era umas 7h30 quando eu deixei o carro lá. Quando eu voltei era umas 10h30 e o carro estava no sol, porque o tempo passou, a sombra variou, a sombra mudou de posição e o meu carro ficou no sol, e eu fiquei caçando flanelinha. E ali eu aprendi uma coisa espiritual. Eu lembrei daquilo que Tiago diz na sua epístola, Tiago 1:17, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu percebi que eu confiei na sombra da árvore, ela variou e eu fiquei mal. Às vezes a gente confia em sombras humanas, elas variam e a gente fica no sol. Você confia na sombra do dinheiro, acontece alguma coisa e você fica no sol. Você confia na sombra de um determinado relacionamento, ele muda e você fica no sol. Agora eu te convido a confiar na sombra do Onipotente, essa sombra que não varia. Por isso o salmista disse para mim e para você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar, porque a sombra dele não varia. Deixa eu ver quem está na sombra do Onipotente, fica de pé adorando a Deus, descansa na sombra dele, irmão. Os anciãos só saem da posição de descanso para uma outra posição do verso 10. Você está pronto para receber isso? Diga amém. A Bíblia diz que eles se levantam só para uma coisa, preste atenção nisso. Eles se levantam para se prostrar diante do trono e lançar as suas coroas e dizer, digno és de receber a honra, aleluia, a glória, a força e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tuas mãos elas são e foram criadas. Você só pode sair da posição de descanso para a posição de adoração. Quem pode levantar as duas mãos e adorar a Ele essa noite? O convite de Deus para você hoje é esse: descansar e adorar. Descansar e adorar. Descansar e adorar. De repente você entrou aqui essa noite e eu quero te fazer um convite. De repente você entrou aqui tão angustiado com tanta coisa, e tanto lugar está fechado, mas você descobriu que hoje tinha culto e teria culto, e você veio aqui, e eu quero te fazer um convite, para você lançar a tua vida no altar de Deus, se entregar para Ele.
Você que de repente não é cristão, ou está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é a noite de você se entregar para Deus. Hoje é a noite de você se lançar no altar dele. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, alguma coisa te afastou, fizeram algo e você se afastou. Hoje é um convite para você. Você quer entregar a tua vida para Deus e descansar nele, sai do teu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Glória a Deus. Sai do teu lugar e vem que eu quero orar pela tua vida. Nós queremos orar por você. De repente você já confiou em tantas sombras, e eu vim te dizer: confia a partir de hoje na sombra do Onipotente. Descansa a partir de hoje na sombra do Onipotente. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus, é a tua oportunidade. Eu sempre gosto de dizer isso, após ter percebido, na nossa cultura, infelizmente, tem muitos homens que fazem o filho, não querem assumir o filho, aí a justiça está obrigando o teste de DNA acontecer para o camarada assumir a paternidade. No mundo natural, devido à crise moral da nossa sociedade, é isso. O camarada faz um filho e não quer assumir, e a justiça o obriga a assumir. Mas no mundo espiritual é diferente. Não é o pai que não quer assumir o filho, é o filho que não quer reconhecer o seu pai. E eu vim aqui essa noite te dizer: reconheça Deus como seu pai. Reconheça Ele como o Senhor da tua vida, Senhor da tua história. Você quer fazer isso hoje? Reconhecer Deus como seu pai e se aceitar como filho dele. Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Nós queremos orar pela tua vida. Sai do teu lugar e vem, porque Deus tem algo para fazer em você, através de você. Deus pode mudar a história da tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem descansar em Deus, vem descansar no Senhor, no cuidado dEle, no amor dEle, na graça dEle. Não mais nas tuas aptidões, não, mas em Deus. Tem alguém essa noite que queira entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor? Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que todas as cadeias e correntes sejam quebradas, que você saia daqui essa noite em paz. Para de dar ouvidos a profetas do caos, ouça a palavra de Deus, abra a tua Bíblia e leia ela.